3h10, vamos falar de saúde, vamos falar de estética, vamos falar de beleza a partir de agora. E não é o Sexta de Mulher ainda, tá? Porque está aqui conosco o Dr. Daniel Volpato, que é médico cirurgião plástico. Doutor, a gente estava conversando agora há pouco no intervalo aqui, tem a lipoescultura, quando a gente conhece mais a atividade, né, a técnica da lipoaspiração, a retirada de gordura. E o que é a lipoenxertia? O que é? O que é fazer o enxerto dessa gordura? Como é que se faz isso, hein? Boa tarde. Boa tarde, Igor. Prazer estar aqui contigo. Na verdade, a lipoenxertia é um termo que se usa associado à lipoescultura. Então, assim, quando começou a se fazer esse tipo de procedimento, se fazia a lipoaspiração. A gordura era tirada, era desprezada e dava continuidade ao que ia ser feito. Botava fora. Botava fora. Então, assim, o que passou a ser feito, passou-se a perceber que aquela gordura que ia fora, a gente pode usá-la, processá-la e purificá-la e usá-la no próprio paciente. Então, assim, o que é a lipoenxertia ou a lipoescultura? Na verdade, a lipoescultura é um aumento desse conceito da lipoaspiração. Então, a lipoescultura é tirar a gordura de uma parte que está sobrando, enfim, usar essa gordura para preencher um volume que está faltando. Isso é uma lipoescultura. Sim, mas o senhor falou que essa gordura que é retirada, digamos assim, a mulher retira muito do culote, né? Sim. Retira do culote e de repente vai aplicar ou no bumbum, ou na panturrilha, sei lá onde. E aí o seguinte, o senhor disse que tem que prepará-la, tem que limpá-la e tal. Isso se faz no mesmo dia, no mesmo momento da sala cirúrgica? Isso se faz no mesmo ato, operatório adicionando pouco tempo a mais na cirurgia da paciente, pelo benefício que a gente consegue. Então, assim, o que a gente faz? Enquanto a gordura vai sendo tirada, essa gordura, o que se fazia, ou o que se faz quando a gente não usa ela na lipoaspiração, por exemplo? A gordura é acumulada e desprezada, acumulada e desprezada. Isso é um processo dinâmico. Então, durante a cirurgia, a gordura é retirada várias vezes e desprezada várias vezes. Então, o que se faz na lipoescultura ou na lipoenxertia, quando a gente tem uma lipoaspiração associada, né? Então, quando a gente está associando a lipoenxertia a lipoaspiração, quando essa gordura vai sendo tirada, ela vai sendo processada. Como é que a gente faz esse processamento? Tem algumas formas para a gente fazer isso. A gente pode fazer ou uma lavagem mesmo da gordura, onde a gente tira as células vermelhas, as hemácias, sujeiras, entre aspas, do próprio corpo do paciente, para deixar aquela gordura mais pura, ou centrifugação, enfim, alguns métodos que a gente usa na hora. A gente usa isso demora 5, 10 minutos no máximo. Não há risco de infecção aí e tal no processo? Se não for feito com cuidado... É um negócio muito sério, retira, está trabalhando no meio ambiente, bota de volta... Isso, na verdade, assim, a gente tenta trabalhar a maior tempo possível num sistema fechado, que a gente chama, que é a gordura ela sai através da cânula da lipoaspiração, passa no cano da lipoaspiração e no reservatório ela mesma é processada. Então, assim, tipo um quadradinho justamente ali. A gente tenta manter o máximo possível esse ambiente asséptico. Tá. Então, assim, justamente por esse cuidado que a gente tem que ter com o processamento, como tu falasse, que se demorou tanto para chegar num método mais ou menos controlado de lipoenxertia ou de lipoescultura. E chegamos. Chegamos numa coisa bem próxima disso. Ainda tem alguma coisa para a gente melhorar e tal, mas a gente consegue controlar esse processo ao ponto da gente poder fazer enxertia de gordura, por exemplo, na face, que é um lugar delicado, um lugar que a gente vai colocar quantidade mínima de gordura, qualquer volume a mais já vai ficar estereotipado, né? Então a gente consegue colocar um volume pequeno com controle bem grande. Então, assim, com controle tanto de possibilidade de infecção, desse tipo de coisa, quanto com manutenção de resultado mesmo. Mas qual é a ideia de colocar gordura na face? A ideia de colocar gordura na face é a seguinte: antigamente a cirurgia de face se fazia como? A pessoa chegava nos seus 50, 60 anos sem ter feito nada de cuidado com a pele, então, assim, a vida toda passou sob o sol, ou trabalhando, ou se divertindo, enfim, muitas delas fumando, então aquela agressão era muito grande na pele. E o que se fazia? A pessoa nunca tinha feito um tratamento, um peeling, alguma coisa assim, a pele estava muito judiada, vamos dizer assim, estava muito acometida. Então o que se fazia na cirurgia de face era tracionar aquela pele para trás, conseguir uma tração para trás, que a gente conseguia aquele resultado que não era tão natural. Muito artificial às vezes. Muito artificial. Então, assim, uma cirurgia de 20 anos atrás, aquela cirurgia que tu olhas e diz assim, fez plástica, ou foi com esse ou foi com aquele, mas fez com certeza. O exemplo típico talvez seja da Elza Soares, né?
né? Justamente, essa linha de cirurgia. Então, assim, antigamente era o que se fazia. Antigamente o cirurgião orgulhoso é aquele que o paciente sabia que foi ele que operou porque as características dele. Então, assim, hoje em dia... Né? Hoje é o contrário, justamente. A gente busca, com o avanço de estudo e técnicas e tal, a gente busca cada vez mais que a cirurgia seja imperceptível, né? Que a cirurgia, um elogio para o cirurgião plástico hoje em dia não é dizer que tu operou comigo, é dizer que tu tá melhor, mas eu não sei como é que tu tá melhor. Claro, então, como é que a gordura entra aí? Entra que a gente percebeu nessa evolução dos 20 anos para cá, que a face não envelhece só com pele. A face envelhece principalmente na estrutura da face. Então, assim, a gente tem uma perda de volume, o volume cai, e isso tudo a gente repõe. Na própria cirurgia de face, a gente trabalha das duas formas. Trabalha reposicionando a pele e, mais importante que isso, a gente reposiciona a estrutura profunda da pele. Deixa eu entender, você colocando a gordura, a pele, ela fica preenchida, assim, né? Isso. Dá aquela esticada boa. Claro, justamente. Então, só que assim, esse tipo de procedimento, por exemplo, lipoenxertia de face, não é que vá substituir uma cirurgia num paciente de 50, 60 anos que já tem esse descenso de estrutura da face, que já tem a pele sofrida durante o tempo. Isso não pode ser feito. O que a gente usa nesses casos é usar a enxertia como uma ferramenta para trazer um resultado mais natural para ela. Agora, doutor Daniel Volpato, que é médico, cirurgião plástico, qual é o tipo de combinação que é mais comum da lipoaspiração com o enxerto de gordura? O que é mais comum? Tira de onde para colocar onde? Tem algumas categorias, assim. Por exemplo, quando a paciente é jovem, vai fazer uma lipoaspiração porque não gosta do seu culote ou não gosta do seu flanco, o abdomenzinho, alguma coisa assim, a gente pode aproveitar essa gordura para fazer uma enxertia em algum local que está faltando volume para ela. Geralmente o que a gente faz com frequência é fazer enxertia glútea. Então, assim, glúteo? No glúteo. Então a gente consegue dar uma forma melhor ao contorno posterior com essa própria gordura que é tirada, sem precisar colocar prótese, sem precisar uma intervenção um pouco maior, né? Então, assim, com aquela própria substância que é a gordura que sai da pessoa, então, assim, é uma coisa inerte, uma coisa que é dela mesmo, então não tem risco de rejeição, nada disso, a gente consegue dar um contorno melhor. Então, para pacientes jovens, a gente consegue usar essa gordura para o contorno corporal, de uma forma geral. Para pacientes com um pouco mais de idade, a gente tem um benefício, um ganho maior, continua tendo nesse tipo de caso, mas também, por exemplo, no contorno facial, que, claro, uma paciente de 20 anos não vai ter problema com volume de face ainda, mas assim, a gente começa a envelhecer do momento que a gente nasce. Claro. Então, assim, por isso que hoje em dia está se fazendo cada vez mais botox, um paciente mais jovem, algum preenchimento ou outro, e principalmente cuidado de pele. Então, a gente tem que cuidar da nossa pele para quando chegar com 50 anos não estar com essa pele que a gente comentou anteriormente. Mas a paciente chega no consultório já pedindo o enxerto, ela já está sabendo disso, ou ela chega apenas, não, eu quero fazer aqui uma lipoaspiração, porque a minha barriga, o meu culote e tal, e a proposta vem do senhor, dá para fazer isso aqui com essa gordura, ela já, porque eu imagino que ela não é técnica, não sabe disso, ou pelo Google já está sabendo de tudo. O Dr. Google hoje em dia populariza bastante as informações, né? Então o que acontece geralmente é o seguinte, para contorno corporal, que é uma coisa que já tem sido feita há mais tempo, as pacientes já têm essa informação. Então, ela já tem amiga que fez e gostou, já tem conhecidos que fizeram. Então, como o reaproveitamento dessa gordura é feito há mais tempo e com muito mais casos, ela já tem mais conhecimento. Boca a boca. Justamente. Então, assim, aí é frequente dizer, eu queria ver se dá para aproveitar a gordura para colocar aqui, ou numa depressão que a pessoa tenha, que às vezes a gente tem alguma depressão na coxa, na perna, enfim, ou mesmo, como a gente comentou anteriormente, para colocar no glúteo para melhorar a forma. Então, isso é um caso que os pacientes trazem para o consultório. Na face é um pouco diferente porque a gente se faz já, não é nada de novidade absoluta isso, se faz há bastante tempo, mas a gente consegue fazer com um resultado melhor, um resultado mais duradouro e um aspecto mais natural a menos tempo. Então, assim, o paciente não tem a real noção do que é ou de qual caso a gente vai usar com sucesso, porque assim, a gente pode usar, depende do problema que a pessoa tem, a gente pode usar somente a enxertia de gordura, né? Ou enxertia de gordura associada a um procedimento de face, ou uma cirurgia de pálpebra, ou uma cirurgia de face, enfim. Com a cirurgia de pálpebra é um resultado que a gente consegue agregar bastante naturalidade e resultado bom a cirurgia de pálpebra colocando a gordura. Dr. Daniel Volpato, cirurgião plástico, obrigado pela sua atenção aqui conosco. Eu que agradeço, obrigado.